Então, a termodinâmica é a parte da física que investiga os processos de transformação de energia e o comportamento dos sistemas nesses processos. Então, o principal objetivo da termodinâmica é investigar o estado de equilíbrio de um sistema. E o sistema ele pode ser de três tipos: sistema aberto, fechado ou isolado. Qual que é a diferença entre eles? No sistema aberto, a gente tem trocas de matéria e de energia entre o sistema e o seu exterior. Sistema fechado não tem trocas de matéria, mas tem trocas de energia. E um sistema isolado, que não tem troca nem de matéria nem de energia. É como se fosse, a grosso modo, uma xícara de café, por exemplo. Ela pode ser um sistema aberto. Ela está aberta, pode entrar café, você pode beber café e o café vai esfriar. O sistema fechado já seria uma xícara de café com um pires em cima tampando. Ela continua podendo esfriar, está perdendo energia para o exterior, mas só que você não vai ter mudança do conteúdo que está ali dentro. Nem vai ser acrescentado mais nada, nem vai ser retirado. E o sistema isolado seria uma garrafa térmica, que a gente não tem nem troca de matéria, nem troca de energia. Claro que é uma idealização, que mesmo a garrafa térmica, depois de algum tempo, você vai ter perda de energia, né, do café. Mas seria assim, a grosso modo, em poucos segundos, minutos, seria essa um exemplo ideal. Então, quando a gente pensa, né, que o objetivo da termodinâmica é investigar o estado de equilíbrio de um sistema, então a gente quer saber como é que a gente define equilíbrio termodinâmico. Então, para a gente conseguir descrever equilíbrio termodinâmico, a gente precisa especificar quais são as grandezas de estado que caracterizam esse equilíbrio termodinâmico. Então, o que são grandezas de estado? Então, aqui a gente tem temperatura, pressão, volume, densidade e energia interna. E existem equações que relacionam essas variáveis entre si, que são chamadas de equações de estado. Então, é a relação entre as variáveis acima. E elas podem ser subdivididas em dois tipos: a do gás ideal e a do gás real. Então, a do gás real seria essa equação de Van der Waals. E essa equação aqui, na verdade, ela pode se tornar a equação de Clapeyron, que é a equação do gás ideal, se o A e o B forem zeros. E na maioria das vezes, nos exercícios que a gente vai utilizar aqui, a gente vai usar a equação do gás ideal. Por quê? Porque a gente vai estar tendo exemplos de atmosfera, e são locais que têm a pressão suficientemente baixa, ou seja, menor do que 5 atm. Então, para esses estudos, quando a gente pensa em gás ideal, então a gente pode usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. O que significa cada uma dessas variáveis, né? Pressão, volume e temperatura. N é o número de mols, que é definido, N é igual a Mzinho sobre Mzão. Mzinho é a massa total em gramas do composto químico, né, que a gente está querendo saber o número de mols, e Mzão é a massa molecular desse mesmo composto químico, que aí já vai ter no apêndice do Google Classroom, tem um apêndice com todas as massas moleculares dos constituintes químicos. E R é constante dos gases ideais. E aí ela assume vários valores, porque cada um desses valores tem uma unidade de medida diferente. Então, R pode ser 8,3 Joule por mol Kelvin, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin ou 2 calorias por mol Kelvin. Quais são as unidades mais utilizadas para cada uma dessas grandezas de estado, né? Para o P, para o V e para o T. Pressão, a gente pode usar Newton por metro quadrado, que também é conhecido como Pascal. Também podemos usar atmosfera ou milímetros de mercúrio. Para volume, a gente costuma utilizar metro cúbico ou litros. E para temperatura, isso é importante, a gente usa somente Kelvin. Então, qualquer problema que dê a temperatura em Celsius, a gente tem que lembrar de passar para Kelvin. Então, a gente soma 273 a temperatura em Celsius e obtém a temperatura em Kelvin. E existem
formas de transformar de uma medida para outra, de uma unidade de medida para outra, que também está no apêndice, essas transformações que a gente vai utilizar muito. Quando esses sistemas termodinâmicos eles apresentam características específicas, por exemplo, quando durante a transformação de um processo em um sistema, a pressão não varia, ou seja, a pressão é constante, a gente chama de processo isobárico. Quando o volume não varia, a gente chama de processo isocórico, e quando a temperatura não varia, a gente chama de processo isotérmico. Então, a primeira lei que a gente vai ver da termodinâmica é a lei zero. O que a lei zero nos diz? Que dois sistemas em equilíbrio térmico com o terceiro sistema estão em equilíbrio térmico entre si, ou seja, se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, então A também vai estar em equilíbrio térmico com C. Agora vamos fazer uns exercícios para a gente aprender, né, como que a gente resolve, né, como que a gente compreende os enunciados para conseguir montar a estrutura do nosso problema e resolver cada um dos exercícios. Eu vou resolver agora 6 exercícios. O 1 e o 2 da apostila de exercícios e o 1.2, 1.4, 1.5 e 1.7 do nosso livro texto. Então, o exercício 1 da apostila é esse daqui que está do nosso lado esquerdo, que um gás perfeito que no estado A está a temperatura de 27 graus Celsius, sofre as transformações mostradas no gráfico a seguir, indo para o estado B, ou seja, ele vai do A para o B, do B para o C e do C para o D. Então, ele quer saber qual é a temperatura no estado D. Sendo que é um gráfico PV, então a gente sabe quanto é o volume em cada um desses passos e a pressão em cada um desses passos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que o problema está querendo saber é uma comparação entre o estado A e o estado D. Então, não importa o caminho que ele levou de A até D. Quando a gente pensa, né, em usar uma equação dos gases ideais, não importa muito esse caminho. O que importa é só o ponto inicial e o ponto final. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, vocês acompanhem no exercício da apostila. Questão 1. O que acontece aqui? Nessa questão 1, a gente tem que perceber o seguinte: tem a pressão do ponto A, o volume do ponto A, a temperatura do ponto A. Então, vou até botar aqui, ó. A gente tem PA, VA e TA. Também temos a pressão do ponto D, o volume do ponto D e a temperatura do ponto D. Vamos lembrar aqui que PV igual a nRT. Sempre PV igual a nRT. A pressão a gente está sabendo que vai variar. Pelo gráfico a gente percebe que a pressão varia, o volume varia e ele quer saber a temperatura, que pelo jeito também varia. Então, quais são as únicas características constantes aqui? O N e o R. Isso está sendo constante. O R, porque já é uma constante mesmo, e o N, porque ninguém está acrescentando ou retirando moléculas de gás, mols. Então, se mantém constante. Se NR é constante, vamos isolar aqui o NR. Ó. NR é igual a PV sobre T. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que NR é igual PA vezes VA sobre TA. E NR também é igual a PD vezes VD sobre TD. Então, a gente pode usar somente essa relação diretamente aqui, ó. Porque aqui, o que a gente percebe? A gente tem tudo menos o TD. Então, vamos isolar o TD. Vou passar isso aqui para cá. T, D,
é igual TA vezes PD vezes VD dividido por PA vezes VA. Agora a gente coloca os valores que o gráfico nos dá. Então, TD é igual. TA ele já tinha falado que era 27 graus Celsius. A gente nunca pode utilizar a temperatura em graus Celsius. Então, 27 mais 273 é 300 Kelvin. Vezes. PD, ele diz que é um Pzinho aqui, ó, no gráfico PV. P. Vezes. O volume de D é 5V. Dividido por PA, ele fala que é um 3P, multiplicado por VA, que é V. Com isso, a gente corta P com P, V com V. A nossa temperatura em D vai ser 300 vezes 5 dividido por 3. E esse valor aqui vai dar 500 Kelvin. E pode deixar a resposta em Kelvin mesmo. Não precisa passar a resposta para Celsius, né? Estava em Kelvin aqui, sempre tem que estar em Kelvin. E a resposta em Kelvin. Então, não importou para a gente nenhuma das situações em B ou em C. A gente foca logo no ponto inicial e no ponto final. Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, rapidamente aqui para a gente olhar, é a seguinte. Um gás ideal contido num recipiente provido de um êmbolo móvel ocupa o volume V1 igual a 9 litros, quando a pressão PU igual a 2 atmosferas e T1 é igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Aí vai ter a letra A e a letra B. Essa aqui é a figura da letra A e essa aqui é a figura da letra B. Numa primeira experiência, o gás sofre uma transformação representada nesse gráfico aqui da figura 1, de forma que atinge P2 igual a 3 atmosferas, ou seja, ele estava aqui, subiu para cá. Ele quer saber o nome da transformação sofrida pelo gás e o V2 por ele ocupado em sua nova condição. Numa segunda experiência, partindo das mesmas condições iniciais, ou seja, partindo de V1 9 litros, P1 2 atmosferas e T1 300 Kelvin, o gás sofre a transformação representada na figura 2, ou seja, ele vem, deixa eu ver direitinho aqui, ele vem daqui para cá, porque está pequeno aqui, mas pela apostila impressa dá para ver bem, ele estava aqui, veio para cá. Aí, novamente, ele quer saber o tipo de transformação sofrida e o volume 2 ocupado pela nova condição do gás. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os dados iniciais, né? Para a gente não se perder na questão. Então, ó, V1 igual a 9 litros. P1 igual a 2 atmosferas e T1 igual a 27 graus Celsius, que eu já vou logo escrever em Kelvin. Então, na letra A, acompanhando aí pela apostila, a gente tem um gráfico PT. Então, ela saiu do ponto 1 e foi para o ponto 2. O que a gente percebe? Que a temperatura não variou. Então, se a temperatura não variou, é um processo isotérmico. Ou um processo isotérmico, ou pode falar também de uma transformação isotérmica, né? Significa o quê? Que T2 é igual a T1. Ele fala, né, que o P2 é um dado do problema, que o P2 é 3 atmosferas e ele quer saber o V2. Relembrando aqui do PV igual a nRT, ó, PV igual a nRT. Então, aqui é um processo isotérmico, ou seja, T é constante,
R sempre vai ser constante, e também é um caso de que não foi adicionado gás nem retirado gás, então o número de mols também é constante. Isso tudo é constante, né? Tanto entre o ponto 1 e o 2. Quando isso acontece, né, se o nRT é constante, é a mesma coisa que dizer que nRT é igual a P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Então, quem é V2? V2 é igual a P1 V1 sobre P2. Então, aqui a gente termina aqui a conta. Então, V2 é igual. Quem é P1? 2 atmosferas vezes V1, 9 litros, dividido por 3 atmosferas. Então, uma atmosfera daqui cortaria com a atmosfera daqui, e a resposta, 2 vezes 9 dividido por 3, é igual a 6 litros, que é a unidade de medida desse 9 aqui. Então, a gente terminou aqui o da letra A. Vamos agora fazer o da letra B. Na letra B, acompanhando o gráfico, a gente percebe que novamente é um gráfico PT, e do ponto 1 até o ponto 2 a pressão se mantém constante. A temperatura está variando, mas a pressão está se mantendo constante. Então, é uma transformação isobárica, ou processo isobárico. Então, quando a gente tem a transformação isobárica, o que significa? P2 é igual a P1. Então, novamente, vamos lá no PV igual a nRT. Qual vai ser o uso da equação dos gases ideais? Ó. Se PV é igual a nRT, nesse caso, quais são as constantes? nR e P. Então, quando isso acontece, vamos fazer o seguinte, vamos botar antes do igual todo mundo que é constante, e depois do igual todo mundo que é variável. Então, a gente pode reescrever isso dessa seguinte forma. P sobre NR é igual a T sobre V. P sobre NR não está mudando. P1 sobre NR é igual a P2 sobre NR. Então, P sobre NR é a mesma coisa que T1 sobre V1, que é a mesma coisa que T2 sobre V2. Então, no problema, ele fala que T2 é igual a 57 graus Celsius, então 57 mais 2, 73, 330 Kelvin. Então, agora a gente consegue calcular o V2. Né? A gente vai usar isso aqui, ó. Vamos isolar o V2. Então, ó, V2 é igual a V1 vezes T2 dividido por T1. Isso aqui é igual. Vamos botar os valores. V1 é 9 litros. T2 é 330 Kelvin. T1 era 300 Kelvin. O Kelvin vai cortar com Kelvin. A nossa resposta vai ser em litros. 9 vezes 330 dividido por 300 vai dar 9,9 litros. Então, eu fiz a 1 e a 2. Eu quero que você faça em casa a 3, a 4 e a 5. Então, aqui é importante a gente... O que a gente vai fazer para casa? Então, você treina esses exercícios e, se tiver dúvida, fala comigo. São esses daqui, ó. 3 a 5 da página 2. Da apostila de exercícios. Que é do mesmo estilo que esse 1 e o 2, esse 3 a 5. Mas é bom para fazer sozinha e conforme tiver dúvida vai falando comigo. Então agora, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer alguns exercícios do livro. Agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó, do livro. O 1.2,
1.4, 1.5 e 1.7. Então, eu não tenho enunciado para mostrar aqui, mas vocês acompanhem pela página 7 do livro. Começa aqui, ó, página 7 do livro. Então, vamos lá. Vamos organizar o que o enunciado está dizendo para a gente. 1.2. Um cilindro provindo de um êmbolo móvel contém uma dada massa constante de ar, ou seja, só dele falar que a massa é constante de ar, a gente já sabe que o N é constante, né? Não está variando a massa, o número de mols também não está variando. Então, ó, N é constante. A pressão e o volume são, respectivamente, então vamos botar, ó, P1 é igual a 1,7 vezes 10 elevado a 6 Newton por metro quadrado, mesma coisa que Pascal. E o volume 1 é igual a 28 litros. O ar se expande isotermicamente, ou seja, T1 igual a T2, né? T é constante. Se é um processo isotérmico, temperatura é constante. Até a pressão cair para, ou seja, a pressão P2 agora é 0,7 vezes 10 a 6 pascais. Qual é o novo volume ocupado após a expansão? Então, é o mesmo caso que eu tinha feito no exercício anterior. Quando a gente tem N, R e T constante, a gente pode usar direto isso daqui, a relação P1, V1 igual a P2, V2. Então, V2 é igual a P1, V1 sobre P2. V2 igual, vamos colocar os valores. 1,7 vezes 10 a 6 vezes 28 dividido por P2, que é 0,7 vezes 10 a 6. Então, V2 é igual a 68 litros. Né? Não precisa nem fazer essa conta toda na calculadora, é só 1,7 vezes 28 dividido por 0,7. Pascal vai cortar com Pascal e a resposta vai ser em litros, porque o 28 está em litros. Então, V2 é igual a 68 litros. Essa foi a questão 1.2. Vamos passar agora para a questão 1.4. Então, vamos ver aqui a questão 1.4. A questão 1.4, ela está na página 9 do livro. Vamos acompanhar aqui o enunciado. Determinar a pressão em um recipiente de 20 litros, ou seja, ele não sabe quem é a pressão, e o volume é 20 litros, mantido na temperatura de 127 graus Celsius, ou seja, T é igual a 127 mais 273, 400 Kelvin, e que contém uma mistura de gases. Essa mistura de gases é a seguinte: 3,2 gramas de oxigênio, 2,8 gramas de nitrogênio e 0,2 gramas de hidrogênio. Então, ele deu essas informações, a gente sabe que para resolver P, se a gente tem V, tem T, a gente vai usar a equação dos gases ideais. A gente vai usar isso aqui, ó. PV igual a nRT. Mais especificamente, a gente vai usar isso aqui, ó. P é igual a nRT
sobre V. Então, a gente sabe quem é V, sabe quem é T, sabe quem é R, porque R é uma constante, só que a gente precisa saber quem é o N. Então, relembrando, N é igual a Mzinho sobre Mzão. Mas aqui a gente está trabalhando com uma mistura de gases. Então, a gente tem que descobrir quem é o N total, porque todos esses gases estão misturados num mesmo recipiente. Então, o N total vai ser igual ao N1 mais o N2 mais o N3. Ou seja, o número de mols de cada um dos gases somados vai dar o número de mols total. Então, o N vai ser igual a massa 1 dividido pela massa molecular 1 mais a massa 2 dividido pela massa molecular 2 mais a massa 3 dividido pela massa molecular 3. Então, N é igual. As massas foram dadas, né? No problema, 3,2, 2,8 e 0,2. As massas moleculares a gente vê no apêndice. Então, a gente vê lá, oxigênio, O2. Vê quanto é a massa molecular do oxigênio e multiplica por 2. Depois, vê quanto é a massa molecular do nitrogênio e multiplica por 2. Porque aqui, ó, O2, N2... H2. Então, ó, M1, 3,2. Massa molecular 1, 32. Mais 2,8. Massa molecular 2, 28. Mais 0,2. E a massa molecular 3 é 2. Então, se a gente fizer todas essas contas, esse N total vai ser 0,3 mol. Pronto, agora a gente pode usar dentro da equação. Vamos para outra página aqui, para ficar mais organizado. Então, ó, voltando. P igual a nRT sobre V. P igual, a gente calculou que o N é 0,3. Agora, qual o R que a gente vai usar? Depende da unidade de medida. Se a gente está usando o volume em litros, vamos usar esse R aqui, ó, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, porque aí a gente vai poder deixar o volume em litro e a pressão que a gente vai encontrar vai ser em atmosfera. Então, P é igual a N, que é 0,3, esse R, que é 0,082, a temperatura em Kelvin, dividido pelo volume em litros. Isso daqui vai dar 0,49, que é a unidade de medida essa daqui, do R, ATM, atmosfera. Então, essa questão quer saber a pressão total e também quer saber a pressão parcial. Qual que é a pressão parcial? Então, a gente vai ter a pressão 1, a pressão 2 e a pressão 3. A única diferença é que a pressão 1 é referente só ao número de mols 1 vezes R vezes T dividido por V. Por quê? Esse gás 1 está na mesma temperatura que todos os outros gases, ocupando o mesmo volume que todos os outros gases. A gente não tem uma separação, cada gás vai para um lado da sala. Não, todos eles ocupam o mesmo volume, porque eles estão misturados. Então, a única coisa que a gente vai fazer diferente é acrescentar o N1 aqui. E o N1, vamos só mostrar aqui no slide anterior, N1 seria só isso aqui, ó. Isso daqui. Isso daqui é o N1, isso daqui é o N2 e esse daqui é o N3. E por acaso, com esses valores que eles deram, todos vão dar o mesmo resultado. Por quê? 3,2 dividido por 32 é 0,1. 2,8 dividido por 28 é 0,1. 0,2 dividido por 2 é 0,1. Então, as pressões parciais de todos vão ser iguais. Nesse exemplo. Então, aqui, 0,1 vezes 0,082 vezes 400 dividido por 20. Então, isso aqui vai dar 0,16 atm
para cada gás. Então, a pressão total é o somatório das pressões parciais. Sempre quando a gente tiver a mistura de gases, a pressão total vai ser esse somatório. Então, 0,49 é igual a 0,16 mais 0,16 mais 0,16. E essa conta não dando exatinho é porque teve algum erro de aproximação. Provavelmente teve algum erro de aproximação aqui no meio. E aí pode dar uma diferença numa casa decimal. Mas a lógica é essa, entendeu, gente? A pressão total é o somatório das pressões parciais. Agora vamos para a questão 1.5. Que está na página 10 do livro. Então, a questão 1.5. Um recipiente de 20 litros, então, novamente aqui, ó. P1, 20 litros, contém oxigênio a uma pressão P1 de 0,1 atmosferas e na temperatura de 27 Celsius, que é 300 Kelvin. Aí também tem um outro recipiente V2, também tem 20 litros, que tem nitrogênio, ou seja, aqui, ó, a gente tinha oxigênio, O2. Nesse daqui a gente tem N2. Na pressão 2 de 0,2 atm e na mesma temperatura de 27. Então, T2, T. 300 Kelvin. Aí os dois recipientes são ligados mediante conexão de volume desprezível. Qual é a pressão dos dois gases depois do processo de misturação? Ou seja, ele quer saber qual é a pressão final. Cada um tinha uma pressão inicial, né, 0,1 para o O2, 0,2 para o N2. Mas depois que eles se misturam, qual é a pressão total? E depois ele também vai querer saber a pressão parcial de cada um deles. Vamos pensar na pressão total, né? Primeiro, a gente vai precisar calcular o número de mols que tinha de oxigênio e o número de mols que tinha de nitrogênio. E o problema não deu a massa. Mas não vai precisar, porque ele já me deu P, V e T, e tendo tudo isso eu consigo calcular o N. Eu não vou precisar saber a massa, nem utilizar a massa molar. Então aqui, por exemplo, lembrando, né? Vou até botar aqui, ó. PV igual a nRT. Então, ó, vamos isolar o N, que é quem a gente quer saber. N é igual a P sobre V sobre RT. Então, aqui, vamos pensar para o oxigênio. N1 é igual a PV, que nesse caso é 20 vezes 0,1 sobre o R, aquele R de atmosfera litro, 0,082 vezes 300. Então, N1 é 0,08 mol. E aqui, ó, N2 é igual a P2, 0,2 vezes V2, que é 20, sobre R, que é 0,082, vezes T. Então, N2 é igual a 0,16 mol. Então, uma vez que eu sei isso, eu sei que na hora que eles misturam, o que acontece? N1 mistura com N2. Então, o N da mistura, que é o N total, é N1 mais N2. Então, o N total vai ser igual a 0,24 mol. Então, sabendo isso, vamos lá continuar na outra página. A pressão final vai ser igual a esse N total vezes R vezes T dividido pelo volume final. O N total a gente acabou de calcular, que é 0,24. O R é uma constante. A temperatura vai ser a mesma, porque os gases estavam na mesma temperatura e se misturaram.
E o volume final vai ser o somatório dos dois volumes que foram conectados. Então, tinha 20 litros de um lado e 20 litros do outro. Quando eles foram conectados, o volume final é 40 litros. Então, resolvendo isso aqui, dá 0,15 atmosfera. Isso aqui é a pressão total da mistura. Qual é a pressão parcial de cada gás? Por exemplo, eu quero saber a pressão final referente só ao O2. Então, eu vou usar o N do O2, RT, volume final. O N do O2 era 0,08, isso, 0,08 vezes 0,082, que é o R, vezes 300, dividido por 40. Isso aqui vai dar igual a 0,05 atm. Posso fazer a mesma coisa aqui, a pressão final do N2 é igual a 0,16 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 40. Isso aqui vai dar 0,10 atm. Posso fazer essa conta, mas nem precisava. Por quê? Se a pressão do O2 mais do N2 é igual à pressão final, na hora que eu tenho duas delas, é só subtrair uma da outra, que eu acho, ó, 0,15 menos 0,05 é igual a 0,10. Então, poderia só fazer a subtração e dizer que era isso. Mas, se for fazer a conta, vai dar o mesmo resultado também. Essa foi a 1,5. Então, vamos fazer a última questão, que é a 1,7. E a 1,7, ela está na página 12 do livro. Aqui, ó, vamos lá. Pressão parcial do CO2 no ar, então, vou botar aqui que a pressão só do CO2 é igual a 0,23 milímetros de mercúrio. Qual será o volume de ar? Então, ele quer saber um volume, ó. Que volume que sob a pressão de uma atmosfera, ou seja, a pressão de uma atmosfera, contém 1 grama de dióxido de carbono. Então, qual é esse volume que tem 1 grama de CO2? E ele fala que a massa molecular do CO2 é 44 gramas por mol. E ele diz que a temperatura é 298 Kelvin. Então, se eu tenho M e tenho emissão, eu já consigo calcular o N, o número de mols. N é igual a Mzinho sobre emissão, que é igual a 1 sobre 44, que é igual a 0,02 mol. E ele quer saber o volume. Eu já tenho P, eu tenho M, eu tenho T, quero saber quem é o volume. Então, vamos lá. O volume é igual a nRT sobre P. Esse volume é igual a 0,02 vezes 0,082 vezes 298 sobre a pressão, que aí é isso aqui que a gente vai usar, ó. Só que isso aqui está em milímetros de mercúrio e esse R está em atmosfera litro, então a gente tem que transformar esse daqui para litro. Então, a gente tem no apêndice que uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio. Então, aí você monta uma regra de 3. 0,23 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 3,03 vezes 10 elevado a menos 4 atmosfera. Então, vamos botar aqui e fazer a conta. Então, o volume vai ser igual. Fazendo essa conta, a gente vai chegar a 1.613 litros.
e acabou. O que tem que fazer para casa para poder tirar dúvida? Esses exercícios aqui, ó. Além daqueles da apostila, agora tem alguns do livro. Que é 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.20. Além disso, vamos fazer esses daqui da apostila também, ó. Do 3 ao 5, né, que eu já tinha falado, e o 18P, 1.4P, 1.25 e 1.28. Apenas esses exercícios. Então, isso aqui, ó, página 3 da apostila. Qual apostila? A apostila de exercícios. Então, é isso.